Olá, exploradores do universo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, onde viajamos juntos pelos mistérios do cosmos. No vídeo de hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante pela história do universo, desde o Big Bang até os dias de hoje. Preparem-se para uma viagem no tempo e no espaço que promete surpreender. Imagine voltar no tempo, não apenas centenas ou milhares de anos, mas bilhões de anos, até o momento em que tudo começou. O universo como conhecemos hoje nasceu há cerca de 13,8 bilhões de anos, em um evento chamado Big Bang. Mas o Big Bang não foi uma explosão comum, como as que imaginamos aqui na Terra. Na verdade, foi uma expansão inimaginavelmente rápida de uma singularidade, um ponto incrivelmente denso e quente, onde todo o espaço, tempo, matéria e energia estavam comprimidos. Os cientistas chegaram a essa conclusão observando algo surpreendente. O universo está em expansão. As galáxias não estão apenas estáticas no espaço, mas se afastando umas das outras. Essa descoberta foi feita por Edwin Hubble no início do século XX, ao observar que a luz emitida pelas galáxias distantes apresentava um efeito de desvio para o vermelho, indicando que estavam se afastando. Além disso, a radiação cósmica de fundo, uma espécie de eco remanescente do Big Bang. Descoberta por acaso pelos cientistas Arnold Penzias e Robert Wilson em 1964, essa radiação é como um brilho fraco que preenche todo o universo e é uma das maiores provas de que o Big Bang realmente aconteceu. Mas o que aconteceu nos primeiros momentos após o Big Bang? Esse é o chamado universo primordial. Imagine partículas minúsculas, como quarks e elétrons, surgindo em um ambiente tão quente que nenhuma estrutura estável podia se formar. Apenas alguns minutos depois, essas partículas começaram a se combinar, formando os primeiros núcleos atômicos. Milhares de anos mais tarde, os átomos de hidrogênio e hélio finalmente surgiram, prontos para dar origem às estrelas e galáxias. É impressionante pensar que tudo o que vemos hoje, das estrelas no céu às partículas que compõem nossos corpos, começou como um ponto único. As primeiras estrelas e galáxias. Após o Big Bang, o universo era um lugar escuro e inóspito. Durante centenas de milhões de anos, tudo o que existia era uma sopa de gás primordial composta por hidrogênio e hélio, os elementos mais simples e abundantes. Esse período é chamado de Era das Trevas Cósmicas. Mas, aos poucos, pequenos pedaços desse gás começaram a se acumular devido à gravidade. Conforme essas massas de gás aumentavam, a pressão e a temperatura em seus núcleos subiam a níveis extremos. Foi assim que, pela primeira vez, a fusão nuclear entrou em cena. Esse processo deu origem às primeiras estrelas, que começaram a brilhar, iluminando o universo pela primeira vez. Essas estrelas, chamadas de população terceira, eram gigantescas, centenas de vezes maiores do que o nosso Sol, e queimavam combustível nuclear rapidamente, vivendo por apenas alguns milhões de anos antes de explodirem como supernovas. Essas explosões foram eventos cruciais, pois espalharam elementos mais pesados, como carbono, oxigênio e ferro, pelo cosmos. Esses elementos seriam a base para a formação de planetas e, eventualmente, da vida. Com o passar do tempo, grupos de estrelas começaram a se reunir, formando as primeiras galáxias. Inicialmente, essas galáxias eram pequenas e caóticas, colidindo umas com as outras e se fundindo para criar estruturas maiores e mais organizadas. Hoje, o universo está repleto de galáxias de diferentes formas e tamanhos, espirais majestosas como a Via Láctea, elípticas gigantes e irregulares misteriosas. Mas as galáxias não são apenas coleções de estrelas. Elas abrigam vastos mistérios, incluindo buracos negros supermassivos em seus centros. Esses gigantes cósmicos desempenham um papel fundamental na evolução das galáxias, regulando a formação de estrelas e até influenciando suas formas.
À medida que olhamos para o céu noturno, vemos a luz dessas estrelas e galáxias viajando há bilhões de anos, carregando histórias do passado profundo. E enquanto admiramos a vastidão do universo, surge uma pergunta: como essas estruturas evoluíram ao longo do tempo? A evolução das galáxias. Depois que as primeiras galáxias surgiram, o universo continuou em expansão, mas não em repouso. A evolução das galáxias é uma história de encontros e transformações, marcada por colisões espetaculares e forças gravitacionais que moldaram o cosmos ao longo de bilhões de anos. As galáxias primitivas eram pequenas, com formas irregulares, como manchas de luz no vasto vazio. Essas jovens estruturas colidiam com frequência umas com as outras, uma vez que o universo era menor e as distâncias entre elas mais curtas. Quando galáxias colidem, suas estrelas não se chocam diretamente, já que o espaço entre elas é imenso. No entanto, os gases e a poeira dentro das galáxias interagem, criando intensos surtos de formação estelar, conhecidos como berçários de estrelas. Essas fusões galácticas deram origem às grandes galáxias que vemos hoje, incluindo a Via Láctea, nossa casa no cosmos. Nossa galáxia, uma espiral majestosa com braços repletos de estrelas, nasceu de múltiplas fusões e incorporou galáxias menores ao longo de bilhões de anos. Inclusive, ela está em rota de colisão com sua vizinha Andrômeda. Esse encontro épico acontecerá daqui a aproximadamente 4 bilhões de anos, resultando na formação de uma nova galáxia gigante, apelidada de Lactomeda. Mas nem todas as galáxias evoluíram da mesma forma. Algumas, como as galáxias elípticas, ficaram sem gás suficiente para formar novas estrelas e tornaram-se locais de luz antiga, compostas por estrelas velhas e frias. Já as galáxias espirais, como a Via Láctea, continuam a formar estrelas, graças aos seus discos ricos em gás e poeira. Outro fator crucial para a evolução galáctica é a presença de matéria escura. Essa substância misteriosa, que não emite nem reflete luz, representa a maior parte da massa das galáxias e atua como uma espécie de cola gravitacional que mantém as estrelas unidas. Sem a matéria escura, as galáxias simplesmente se desintegrariam. Agora, olhando para o futuro, entendemos que as galáxias continuam a evoluir em um universo em constante mudança. O que começou como pequenas manchas de luz se tornou uma tapeçaria cósmica de beleza e mistério. O surgimento dos sistemas planetários. Dentro das galáxias, onde bilhões de estrelas coexistem, surgiram estruturas ainda mais fascinantes: os sistemas planetários. Tudo começa com discos protoplanetários, massas de gás e poeira que giram em torno de estrelas recém-formadas. Esses discos são verdadeiros berçários cósmicos, onde planetas, luas, asteroides e cometas nascem em um processo incrivelmente dinâmico. No início, esses discos eram caóticos, com partículas de poeira colidindo e se fundindo para formar pequenos corpos chamados planetesimais. A gravidade entrou em ação, fazendo com que esses planetesimais se unissem, crescendo até se tornarem protoplanetas. Com o passar do tempo, alguns desses protoplanetas acumularam tanto material que se transformaram em gigantes gasosos, como Júpiter e Saturno, enquanto outros permaneceram como mundos rochosos, como a Terra e Marte. O Sistema Solar é um exemplo fascinante desse processo. Formado há cerca de 4,6 bilhões de anos, ele começou como uma nebulosa solar, uma nuvem gigante de gás e poeira. O colapso dessa nuvem, talvez desencadeado por uma onda de choque de uma supernova próxima, levou à formação do Sol no centro, ao seu redor, dos planetas e outros corpos celestes. Mas nem todos os sistemas planetários são iguais ao nosso. Graças às descobertas de telescópios como o Kepler e o James Webb, sabemos que existem exoplanetas, planetas fora do Sistema Solar, que desafiam nossa imaginação. Alguns são maiores que Júpiter, orbitando suas estrelas a distâncias incrivelmente curtas. Outros são mundos rochosos localizados na zona habitável, onde as condições podem permitir a existência de água líquida, um ingrediente essencial para a vida. E então surge uma questão:
Como a vida poderia surgir em mundos tão diversos? A Terra e a vida. Entre os incontáveis mundos espalhados pelo cosmos, a Terra é, até onde sabemos, única. Aqui, as condições se alinharam de forma extraordinária para permitir o surgimento e a evolução da vida. Mas o que fez da Terra um lugar tão especial? Tudo começou há cerca de 4,5 bilhões de anos, quando o jovem sistema solar estava em formação. A Terra, um planeta rochoso, passou por um intenso bombardeio de asteroides e cometas que trouxe materiais essenciais, como água e compostos orgânicos. Esse período violento foi seguido por um resfriamento gradual, formando oceanos primordiais, um verdadeiro caldeirão de reações químicas. As primeiras faíscas de vida surgiram nesses oceanos, possivelmente em fontes hidrotermais no fundo do mar. Essas estruturas, ricas em minerais, forneciam energia e um ambiente protegido, onde moléculas simples se combinaram em formas mais complexas, como os primeiros blocos de construção do DNA. A vida no início era microscópica e simples, composta por organismos unicelulares que dominavam o planeta por bilhões de anos. Mas algo extraordinário aconteceu cerca de 2,5 bilhões de anos atrás, a fotossíntese. Micro-organismos começaram a transformar dióxido de carbono em oxigênio, liberando esse gás na atmosfera e criando as condições para formas de vida mais complexas. Esse grande evento de oxigenação foi um divisor de águas na história do planeta, levando à evolução de organismos multicelulares, eventualmente, a um boom de biodiversidade. A história da Terra também é marcada por grandes extinções e renascimentos. Impactos de asteroides, mudanças climáticas e erupções vulcânicas moldaram a evolução da vida, eliminando algumas espécies enquanto permitiam que outras florescessem. Dinossauros dominaram por milhões de anos antes de serem extintos, abrindo caminho para os mamíferos e, finalmente, para os humanos. Hoje, a Terra não é apenas um lar para a vida, mas também um testemunho de como forças cósmicas podem se alinhar para criar algo extraordinário. Mas será que a Terra é realmente única? Existe a possibilidade de que, em algum lugar, outro planeta tenha seguido um caminho semelhante. Essa questão nos leva à busca incessante por vida em outros mundos e às perguntas sobre o futuro do cosmos. O futuro do universo. À medida que exploramos a história do universo, surge uma questão inevitável: o que vem a seguir? O universo, com seus bilhões de galáxias e trilhões de estrelas, parece imenso e eterno. Mas os cientistas acreditam que ele está longe de ser estático. O futuro do cosmos é tão fascinante quanto seu passado e seu presente. Tudo começa com a expansão do universo. Desde o Big Bang, o cosmos está se expandindo, e essa expansão está se acelerando devido a uma força misteriosa chamada energia escura. Essa energia representa cerca de 68% do conteúdo do universo e é o motor por trás do afastamento cada vez mais rápido das galáxias. Se essa aceleração continuar, as galáxias poderão se afastar tanto que, em um futuro distante, o universo parecerá vazio para os observadores de qualquer ponto no cosmos. Mas e quanto às estrelas e planetas? O universo continuará a formar novas estrelas por centenas de bilhões de anos, mas esse processo não durará para sempre. Eventualmente, o gás necessário para a formação estelar será consumido e as estrelas existentes começarão a morrer. Algumas se tornarão anãs brancas, enquanto outras terminarão como buracos negros ou estrelas de nêutrons. Esses buracos negros podem dominar o cosmos em um futuro muito distante, em um período conhecido como Era dos Buracos Negros. Durante essa era, a radiação emitida pelos buracos negros em forma de partículas subatômicas, conhecida como radiação de Hawking, fará com que eles também desapareçam, embora esse processo leve trilhões de anos. E o universo como um todo. Existem várias teorias sobre seu destino final. Uma delas é o Big Freeze, onde o universo se expandirá indefinidamente, tornando-se um lugar frio e escuro, sem energia suficiente para sustentar qualquer forma de vida. Outra possibilidade é o Big Rip.
em que a energia escura se tornará tão forte que romperá a ligação entre partículas, destruindo tudo. Há ainda a ideia do Big Crunch, onde a gravidade pode reverter a expansão e colapsar o universo em um único ponto, possivelmente dando origem a outro ciclo de Big Bang. Independentemente do destino final, a história do universo mostra que ele está em constante transformação. De um ponto infinitesimal ao imenso cosmos que conhecemos hoje, tudo está conectado em uma dança eterna de criação, evolução e destruição. A humanidade no cosmos. A história do universo é um épico que se desenrola há bilhões de anos, mas a humanidade chegou apenas no último segundo desse relógio cósmico. Apesar de nossa breve existência em termos astronômicos, nos tornamos observadores e exploradores desse vasto cosmos. Mas qual é o nosso papel nessa história grandiosa? Tudo começa com a curiosidade humana. Desde os tempos antigos, olhamos para as estrelas e nos perguntamos sobre o nosso lugar no universo. Civilizações antigas, como os maias, egípcios e babilônios, criaram mapas celestes e associaram os movimentos do céu aos seus mitos e crenças. Esse fascínio inicial pavimentou o caminho para descobertas científicas que mudaram nossa percepção de nós mesmos e do cosmos. Galileu Galilei nos mostrou que a Terra não era o centro do universo. Edwin Hubble revelou que o universo estava se expandindo, e Carl Sagan nos fez refletir sobre o fato de que somos poeira das estrelas. Cada descoberta nos levou a perceber que, embora pequenos, temos a capacidade única de compreender o cosmos. Essa habilidade de olhar para além de nós mesmos é uma das características mais marcantes da humanidade. Hoje, nossa exploração vai além da observação. Enviamos sondas para os planetas do Sistema Solar, telescópios espaciais como o James Webb desvendam os segredos das galáxias mais distantes, e missões como a Voyager carregam mensagens destinadas a possíveis civilizações extraterrestres. Mas nossa jornada está apenas começando. Estamos à beira de nos tornarmos uma espécie interplanetária, com planos concretos para colonizar a Lua e Marte. No entanto, com esse poder vem uma responsabilidade imensa. O que faremos com nosso conhecimento e tecnologia? Usaremos para preservar nosso planeta e explorar pacificamente o cosmos, ou repetiremos os erros do passado em uma escala cósmica? A busca por vida em outros planetas, por exemplo, não é apenas científica, mas também filosófica. Ela nos força a refletir sobre como tratamos a vida na Terra. Ao longo do tempo, o legado da humanidade pode se tornar uma parte permanente da história cósmica. Talvez, um dia, nossas mensagens interestelares sejam encontradas por outra espécie, ou quem sabe até criemos colônias que prosperarão por eras. O que é certo é que somos, por agora, os únicos contadores dessa história. E assim, chegamos ao presente, um momento em que sabemos mais do que nunca sobre o universo, mas ainda temos perguntas que nos levam a olhar para o céu com o mesmo espanto de nossos ancestrais. Mas, para encerrar, há algo ainda maior a ser considerado. O que tudo isso significa? Por que o universo existe? E, mais importante, por que nós estamos aqui para contemplá-lo? O significado do universo e nossa conexão. Ao longo dessa jornada pela história do universo, do Big Bang até os limites do futuro, exploramos os mistérios do cosmos e o papel da humanidade dentro dele. Mas, à medida que avançamos na ciência, surge uma questão inevitável. Por que o universo existe? Essa é uma das perguntas mais antigas e profundas que já fizemos, e talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva. Para muitos, o universo é um palco onde as leis da física operam de maneira implacável, mas há quem veja mais do que apenas mecânica e matemática. A vastidão do cosmos e a complexidade de sua evolução despertam tanto reverência quanto humildade. Carl Sagan nos lembrou que somos poeira das estrelas, mas também que o fato de estarmos aqui para contemplar essa poeira é algo incrivelmente especial. A ciência oferece um entendimento maravilhoso sobre como o universo funciona, mas não responde à questão do porquê. Talvez o universo simplesmente é. Ou talvez sua existência seja um convite para explorarmos não apenas o cosmos,
mas também a nós mesmos. Afinal, quando olhamos para o céu, estamos também explorando nosso lugar na teia do espaço e do tempo. Uma das reflexões mais marcantes é como tudo no cosmos está interligado. Os átomos que compõem nossos corpos foram forjados no coração de estrelas há bilhões de anos. As mesmas forças que regem os movimentos das galáxias moldam as marés do nosso planeta. Não estamos separados do universo, somos parte dele, um reflexo de sua grandiosidade. Enquanto olhamos para o futuro, o que deixaremos para trás? Talvez o legado da humanidade seja mais do que tecnologia ou monumentos, mas a ideia de que podemos sonhar com as estrelas e buscar significado em meio à vastidão. Somos uma espécie que faz perguntas e busca respostas, e essa curiosidade é o que nos conecta a tudo o que existe. E assim, ao terminar essa jornada, fica claro que o universo é tanto uma história sobre átomos e energia quanto uma narrativa sobre nós. O cosmos é vasto, complexo e, às vezes, incompreensível, mas também é belo, inspirador e repleto de possibilidades. Então, enquanto olhamos para o céu na próxima noite estrelada, talvez possamos sentir algo mais, um chamado, uma conexão. Afinal, somos o universo se compreendendo e, por isso, nossa história é, em última análise, a história do próprio cosmos. E para que possamos continuar explorando juntos os mistérios do universo, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Juntos, podemos viajar ainda mais longe no espaço e no tempo. Até mais, viajante!